O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, para o evangelista Mateus, Jesus é o novo Moisés. E por isso, como ouvimos no começo deste evangelho, ele foi para o mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Como Moisés subiu na montanha e recebeu de Deus o dom da lei, a lei da aliança, a lei da santidade. Sim, Jesus é o novo Moisés. Sentou-se à montanha em uma ocasião especial para ensinar às multidões o famoso Sermão da Montanha, que começa com o Sermão das Bem-aventuranças, não foi? E agora ele senta-se mais uma vez sobre o monte, às margens do mar da Galileia, para manifestar o seu poder messiânico, para manifestar a vida do reino de Deus, curando os enfermos que eram levados para Jesus, de modo que as pessoas, de modo que toda aquela multidão glorificava o Deus de Israel. Jesus é o novo Moisés, mas ele não apenas ensina os caminhos da salvação, ele não apenas ensina os caminhos que nos dão acesso à vida do reino de Deus, mas ele faz a vida do reino de Deus acontecer na vida das pessoas por meio desses prodígios, dessas curas, de modo que as pessoas, pela fé, abriam seus corações para glorificar o Deus de Israel. No entanto, ele também revela a sua identidade de Messias Salvador por meio da multiplicação dos pães e dos peixes. Esta compaixão de Deus
em relação aos mais necessitados. O reino de Deus é o reino da compaixão, é o reino da misericórdia, é o reino da vida em abundância. É por isso, meus irmãos e irmãs, que a multiplicação dos pães e dos peixes, muito mais do que um milagre, é um sinal do reino de Deus. É um sinal do reino de Deus. Muito mais do que um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes sinaliza este reino da vida em abundância que Jesus trouxe para nós. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o Filho de Deus Salvador. É Ele a garantia do acesso. Ele é a porta das ovelhas e, portanto, a garantia do acesso à vida do reino de Deus. Sem dúvida alguma, neste gesto de multiplicar os pães, Jesus, ele sinaliza para os gestos eucarísticos. Como nós ouvimos, ele pegou os 7 pães e os peixes, ele deu graças, olha aqui, deu graças, gestos eucarísticos. Ele partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos davam às multidões. Sem dúvida alguma, são gestos eucarísticos, porque na Eucaristia, irmãos e irmãs, no sacramento eucarístico, nós não temos dúvida que o sacramento eucarístico nos dá acesso ao reino de Deus, ao reino da vida abundante. Esse acesso que Deus quer dar a todos, indistintamente. Porém, é preciso crer. Pela fé, nós nos comprometemos com o dom eucarístico. Pela fé, nós, através da Eucaristia, temos acesso ao banquete da vida eterna, ao banquete da vida do reino de Deus, reino de amor, reino de solidariedade, reino de justiça, reino de misericórdia, reino do perdão, reino da reconciliação, reino da compaixão. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesta linda profecia de Isaías, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, um banquete regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. O banquete do reino, que Jesus, o Messias Salvador, nos dá acesso. Irmãos e irmãs, sempre motivados pela graça do banquete eucarístico, a igreja, em sua missão evangelizadora, procura também promover essa vida abundante a todos. Não só do ponto de vista espiritual, mas também a igreja, em sua ação evangelizadora, procura promover o pão material, o pão para que a vida em abundância possa transformar a nossa sociedade, de modo que nós também possamos, em nossa vida social, fazer a experiência do reino de Deus. O reino de Deus é o reino da salvação. Jesus nos salvou por sua Páscoa de morte e ressurreição. Por essa Páscoa, nós temos acesso à vida plena do reino de Deus. Mas nós só experimentaremos toda a riqueza, todo o esplendor do reino da salvação de Jesus
na eternidade. No entanto, essa vida de salvação já pode, pela fé, ser experimentada aqui e agora. Sim, nós todos, pelo banquete eucarístico, pelo acesso à vida do reino de Deus, nós todos já experimentamos as maravilhas da salvação de Deus, da salvação que Jesus conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, no entanto, há muitas pessoas que passam fome de Deus. Há muitas pessoas com fome de Deus. E é por isso que a igreja incansavelmente realiza a sua missão evangelizadora, para poder, pelo anúncio do Evangelho de Cristo, alimentar a vida, o coração dessas pessoas que têm fome de Deus, essas pessoas que têm fome de um sentido para as suas vidas, de um sentido de salvação, essas pessoas que trazem no coração o desejo de também participar do banquete da eternidade de Deus, esse banquete de ricas iguarias, banquete de salvação, banquete de cura, banquete de libertação. Há muitas pessoas também com fome do pão material, com fome do pão da cultura, do pão da educação, do pão do respeito à própria dignidade, o respeito à própria dignidade. E é por isso que a igreja incansavelmente evangeliza. E nós, como filhos e filhas da igreja, discípulos e discípulas de Jesus, também somos chamados, pelo anúncio da boa nova do reino de Deus, somos chamados a levar a esses irmãos e irmãs que estão famintos de Deus, famintos do pão material, famintos do pão da educação, do pão da saúde, do pão da cultura, dar a esses irmãos e irmãs o acesso a esses bens da salvação de Deus. O culto eucarístico que a igreja celebra na Santa Missa nos motiva e deve nos motivar cada vez mais a ir ao encontro das pessoas com o testemunho da fé, para que também elas possam ter a alegria de participar do banquete do reino de Deus, do banquete da vida de Deus, banquete este que o próprio Senhor preparou para nós. Irmãos e irmãs, participemos com alegria desse banquete e vamos testemunhar essa alegria da salvação, a alegria da nossa participação nesse banquete aos nossos irmãos e irmãs que passam fome, para que todos possam com alegria participar da vida eterna de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.